Gente, ler a Bíblia é bom demais, sabe por quê? Quando você lê a Bíblia, Deus está a falar contigo. Quer ouvir a voz de Deus? Lê a palavra dele. Nós estamos num plano anual de leitura bíblica, ensinando as pessoas, ajudando as pessoas a ler a Bíblia inteira, através de um método, através de um plano. Esse plano se consiste em nós lermos trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da palavra de Deus. Vem com a gente, vamos segurar nas suas mãos e te ajudar. Aqui, pastor Everton Ferreira, estaremos juntos nesse lindo processo de leitura bíblica. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê essa força e compartilhe também para os seus contatos e grupos. Dá aquele like, não se esqueça. Vamos à leitura de hoje. Dia 179, nós vamos ler 2 Samuel 24, Isaías 20 ao 22 e um novo livro, o livro de Marcos, capítulo 1. 2 Samuel 24, o levantamento do censo. Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vá e levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja, mas porque o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram Adã, Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra e, depois de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Davi escolhe o castigo. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas estas ovelhas, o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Davi edifica um altar na eira de Araúna. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá e edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que o rei meu senhor vem até este seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto,
o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, oferece ao rei. E acrescentou que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de Israel. Vamos ler agora Isaías capítulo 20, profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficaram apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: vejam o que aconteceu com aqueles em que esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Assíria. E agora, como nós vamos escapar? Profecia contra a Babilônia, sentença contra o deserto junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente, e o destruidor anda destruindo. Ao ataque, ó Elão, fecha o cerco, ó Média. Já fiz cessar todo gemido, por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores da mulher que está dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço e não posso ver, o meu coração bate forte, o horror me apavora, o crepúsculo que eu guardava só me trouxe tremor. Pôs-se à mesa, estende-se tapetes, come-se e bebe-se, levante-se príncipes e untem os escudos. Porque assim me disse o Senhor: vai e põe uma sentinela que fica olhando e anuncie o que enxergar. Se ela enxergar uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ela que escute atentamente, com muita atenção. Então o que estava olhando gritou: Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia e fico de guarda durante noites inteiras. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ele ergueu a voz e disse: caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Ah, meu povo, debulhado e batido como o trigo na areia, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, isso lhes anunciei. Profecia contra Dumá, sentença contra Dumá. Alguém me chama desde Seir, guarda, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito? O guarda responde: o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Profecia contra a Arábia, sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia vocês passarão a noite, ó caravanas de dedanitas, levem água para os sedentos, ó moradores da terra de Tema, levem pão aos fugitivos, porque eles fogem da espada desembainhada, do arco entessado e do furor da guerra, porque assim me disse o Senhor: dentro de exatamente 1 ano toda a glória de Quedar desaparecerá, e o que restar do número dos flecheiros, homens valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim o disse o Senhor, o Deus de Israel. Profecia contra Jerusalém, sentença contra o vale da visão. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo aos terraços
você estava cheia de aclamações. Era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria. Os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe na fuga. Portanto, digo, não olhem para mim, deixe-me chorar amargamente, não insistam em querer consolar-me por causa da ruína da filha do meu povo. Porque este é um dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos no vale da visão, um derrubar de muralha e um clamor que vai até os montes, porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros. E Quir prepara os escudos, os seus formosos vales se encherão de carros de guerra, e os cavaleiros se posicionaram junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia vocês olharam para a casa do bosque, notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou. Naquele dia o Senhor dos Exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada, até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Sebna é removido do ofício, Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe: o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui, para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando-o numa terra espaçosa. Ali você morrerá, e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício, e você será derrubado na sua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Vamos ler agora Marcos capítulo 1, a pregação de João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E assim foi que João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me
desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. A tentação de Jesus. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava como as feras e os anjos o serviam. O começo do ministério na Galiléia. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus chama 4 pescadores. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Graças a Deus, de mais um dia de leitura bíblica concluída. Vamos avançando, de passo em passo, de fé em fé, devagarzinho, a gente vai concluir a leitura da Bíblia inteira. Te espero aqui amanhã, um abraço, pra cima!